Olá, pessoas! Bem-vindos, bem-vindas a mais uma aula de filosofia, né? Essa matéria muito interessante, né? Que nós temos o prazer de ter um contato aí, né? Estamos trabalhando conteúdo de ética para justamente os alunos da segunda série do estado do Paraná, tá? Então vamos iniciar a aula de hoje, já pegue aí o seu material para fazer suas anotações, né? O pessoal que está acompanhando as aulas aí também não pode esquecer de fazer as atividades lá do Classroom, né? Se tiver algum problema de acesso, procure seus professores, né? A escola ali, para conseguir ter acesso a esse material, perfeito? Nossas aulas ficam gravadas no YouTube, né? Tem que lembrar disso lá, se perder qualquer coisinha ali, volta lá, retoma lá, isso é bem importante, beleza? Então estamos hoje aqui para falar sobre o protestantismo, né? Aqui estamos encaminhando, né, para o final da Idade Média e na passagem da Idade Média para a Idade Moderna, né? Um dos motivos, inclusive, apontados por alguns historiadores, que levou a Idade Média a acabar, foi o movimento protestante, que foi, né, inspirado principalmente na figura de Lutero e Calvino, tá? E que vão justamente trazer uma renovação para a fé e para a igreja, tá? Então, de dentro da igreja começa a surgir mudanças também, né? Claro que nós temos uma série de mudanças em outros contextos da sociedade, né? Nas artes, nós temos o movimento renascentista, na ciência, a gente tem a revolução científica nesse período, mas esses pontos a gente vai trabalhar eles um pouquinho melhor na nossa próxima aula, tá? Então, hoje o nosso foco aqui é falar justamente das mudanças de paradigmas, né? De padrões éticos, tá? Sobre a religião na passagem da Idade Média para a Idade Moderna, sobretudo com o protestantismo. Tá? Então, né, o objetivo da nossa aula hoje aqui, né? Primeiramente, entender o que foi o movimento protestante, protestaram contra o quê? Né? Segundo ponto aqui, identificar as premissas do protestantismo, ou seja, o que eles estão defendendo, né, em contrapartida. E o terceiro ponto, né, compreender a ética protestante, né? A partir dessas premissas do protestantismo, como isso afeta o agir, né, da sociedade, do ser humano e das relações interpessoais, beleza? Então esse é o nosso objetivo aqui, mas como sempre, né, começando a nossa aula, retomando alguns conceitos que trabalhamos na aula passada. Na aula passada, trabalhamos Tomás de Aquino, grande pensador, né, da escolástica, né, da filosofia, e aqui já temos um exercício aí para retomar um pouco, para dar uma revisada e uma relembrada na filosofia do Tomás de Aquino, tá? Explique os princípios da filosofia de Tomás de Aquino, denominada tomismo. Não, muito cuidado, né? Não é atomismo, é tomismo, né? O que é o tomismo dentro da filosofia do Tomás de Aquino? Dá uma revisada lá, explica para mim e depois volta aqui.
Voltando aqui então, pessoal, enquanto princípios, né, da filosofia tomista, a gente poderia colocar alguns pontos principais, tá? Aqui eu selecionei algum deles. Primeiro, né, o tomismo vai ser a filosofia de Tomás de Aquino, tá? Onde ele vai justamente tentar adequar o pensamento de Aristóteles às verdades reveladas pelo cristianismo e às verdades defendidas pelos dogmas da Igreja Católica, tá? Então, a cristianização de Aristóteles. Usando as teorias de Aristóteles, o Tomás de Aquino consegue formular o que ele vai chamar de 5 vias que provam a existência de Deus, 5 maneiras de provar a existência de Deus inspirado na filosofia de Aristóteles, né? Outro ponto, aqui bem vinculado à ética, a finalidade humana. O objetivo do ser humano é justamente se aproximar de Deus, por quê? Porque lá para Aristóteles o objetivo da ética era alcançar a felicidade. A felicidade para Tomás de Aquino, que era cristão, é ser salvo, se aproximar de Deus, portanto, né? Que é o sumo bem, né? O grande bem da existência, né? Então, essa seria a finalidade humana para ele. E por último aqui, a virtude, né? Ou seja, né? O melhoramento de caráter, o melhoramento moral que viria a partir das ações que se tem no cotidiano, buscando aproximar-se de Deus ali para alcançar a felicidade. Em resumo, teríamos esse ponto da filosofia do Tomás de Aquino, tá? Hoje, né, sobre a nossa aula aí, nós estamos no fim da Idade Média, tá? Então tem alguns fatores que marcam ali, né, a Igreja Católica durante esse período, tá? Então a gente vai ter, né, a partir ali do século X, uma série de eventos que vão diminuir o poder da Igreja Católica. Lá nas nossas aulas anteriores a gente falou o quanto que após a queda do Império Romano, apenas a Igreja Católica se manteve como uma instituição, né, e por isso ela vai deter o poder ideológico. E com isso ela, né, domina o poder, ou seja, o poder ideológico, a maneira das pessoas pensar, a produção do conhecimento que se tinha nesse período. Só como o tempo vai passando, né, o Império Romano que tinha caído, a galera estava brigando ali, cada um por sua região, as novas nações vão surgindo, tá? Reis vão acumulando poder e com isso eles começam a ver, né, a ser submisso à igreja como um empecilho, como uma coisa que atrapalha os objetivos, né, da monarquia. E com isso eles vão querer diminuir esse poder que a Igreja Católica tanto conquistou. Tá? Então tem vários fatores. Primeiro, dentro da própria religião, dentro da própria Igreja Católica se tem a cisma, né, o que se chama de grande cisma, lá no início do século XI, 1053, 1054 mais ou menos, tá? Há um rompimento dentro do catolicismo, onde, né, se divide a Igreja Católica Apostólica Romana, né, submissa ao Papa lá em Roma, e a Igreja Católica Apostólica Ortodoxa, tá? Que é um movimento feito pelos gregos, tá? E que até hoje é bem forte no leste europeu. Tá? Então há essa grande cisma, essa divisão, então, essa ruptura. Tá? Há também uma ruptura entre a Igreja e os Estados nacionais, tá? Sobretudo depois da tentativa do Filipe IV, que era rei da França, conhecido como Filipe o Belo, lá das aulas de história. Né? Há um conflito com o Filipe porque ele, né, estava no meio da guerra com a Inglaterra, né, estava lutando, precisando de muito dinheiro, não queria ter que ficar pagando impostos para a igreja e também, né, não queria que as pessoas pagassem impostos para a igreja, mas pagassem para o Estado. Então ele queria recolher algumas obras que estavam com a igreja, terras que eram da igreja na França, né, e com isso arranjou um conflito com o Papa ali. Inclusive o Filipe saiu vencedor dessa disputa e o papado, inclusive, né, ficou na França durante alguns período ali, durante alguns papas, tá? Só depois voltou para Roma. Então teve esse conflito aí. E outro conflito marcante, já no final, lá no final da Idade Média, é a Igreja Anglicana, que é quando a Inglaterra se desvincula de Roma, né, com Henrique VIII, né, rei inglês, que se desvincula totalmente da Igreja Católica, funda a sua própria igreja, onde ele é ao mesmo tempo rei e papa, digamos assim, e autoridade religiosa na Igreja Anglicana. E na Inglaterra até hoje é assim, né? A rainha da Inglaterra é a principal, né, figura da Igreja Anglicana, né? Até hoje continua esse mesmo esquema. Tá? E outro ponto aí é a crise do pensamento escolástico. Nós falamos que a escolástica, né, prezava pelo princípio de autoridade, o argumento de autoridade. Né? Se Aristóteles falou, né, se Tomás de Aquino falou, aquilo é verdade, pronto, acabou, não tem como questionar. Esse princípio de autoridade vai ser questionado agora também durante o fim da Idade Média. Tá? E é um dos motivos para enfraquecimento, né, desse controle ideológico da igreja. Tá? Com isso, temos o protestantismo.
que é justamente a contestação da figura, digamos assim, religiosa mesmo dentro da igreja, tá? Então, o movimento protestante vai questionar alguns pontos principais, tá? Que são que eu elenquei aqui, né, em 4 pontos. Primeiro, há uma quebra na unidade religiosa europeia, tá? Onde vai se dividir ali, né, uma série de reinos que vão ser católicos, depois protestantes, inclusive lá na frente vai ter uma guerra entre eles e tudo mais, tá? O reconhecimento do trabalho como graça divina, né? Desde a antiguidade grega, o trabalho, a pessoa que tem que trabalhar para sobreviver, é vista como uma pessoa inferior na sociedade. Porque a nobreza, ou mesmo lá o dito cidadão grego, lá atrás, né? O cidadão lá da Grécia Antiga, que participava da democracia grega, ele não trabalhava para sobreviver, né? Ele se sustentava a partir do trabalho de outras pessoas. Então, ter que trabalhar para você sobreviver era visto como uma coisa menor. Aqui no protestantismo, não. O trabalho já vai ser valorizado, tá? A gente tem acessibilidade ao texto bíblico. Na Idade Média, as pessoas não tinham acesso à Bíblia. Uma porque elas não sabiam ler, e nem era interesse que elas aprendessem a ler. E outro, né, que mesmo que a pessoa, né, fosse um nobre, tivesse, a capacidade de ler e tudo mais, né, ele não tinha acesso ao livro porque só, né, os padres e as pessoas vinculadas à igreja podiam ler a Bíblia, tá? Esse pessoal vai protestar contra isso, questionar isso e vai querer sim ter acesso ao livro, tá? A valorização da comunicação direta entre o indivíduo e Deus sem o intermédio da igreja. Para o catolicismo, para você ser perdoado de um pecado, você tem que primeiro, né, se confessar ali, né, então ter o perdão, né, fazer a penitência, né, que o padre vai prever, e ter o perdão. O protestantismo vai dizer que não tem um intermédio entre o indivíduo e Deus, é uma relação direta, então a própria pessoa pode se comunicar e se perdoar, enfim. Tá? Principal figura desse movimento, o Martinho Lutero, tá? Que vai ser um monge agostiniano, tá? Então ele vai ser um monge provindo dessa filosofia do pensamento, do Agostinho, né? Professor de teologia e vai defender, né, um principal ideal do Lutero ali, que o único caminho de salvação seria a fé. Ou seja, essa ideia que existia no Santo Agostinho, tá, mas estava mais presente no Tomás de Aquino, de você ter que usar a razão para justificar a fé e tudo mais, o Lutero vai dizer, não, cara, a salvação vem só pela fé, você não tem que ficar explicando, raciocinando, provando a existência de Deus racionalmente, igual o Tomás de Aquino fez, né? Não precisa, é pela fé, tá? E a obra principal dele é a 95 teses, 95 argumentos que ele escreve, tá? Sobre as indulgências. A gente vai falar das indulgências aqui nesse próximo ponto. As realizações do Lutero, tá? Onde Lutero vai ter como marca do pensamento dele, né, a tradução da Bíblia para o alemão, que antes só tinha em latim, ele traduz para o alemão para as pessoas terem mais acesso a ela, né? Ao combate à cobrança de indulgências, tá? E aqui as 95 teses criticam bastante isso aqui. O que eram as indulgências, né? As pessoas pagavam para, né, serem redimidas de seus pecados, né? Havia uma série de monges que iam de cidade em cidade e era a famosa frase que eles diziam, né? Quando o barulho da moeda bate no fundo, né? A moeda bate no fundo da caixinha de contribuição da igreja e dá o barulho, a alma é libertada, né, do purgatório, né? Uma alma vai para o céu, né? Ou seja, você pagou ali, você vai ser salvo, tá? Lutero vai ser contra isso, a cobrança de indulgência para ser salvo, tá? E importante idealizador, né, da reforma protestante, que é justamente essa renascença espiritual, tá? Então, o protestantismo do Lutero tem algumas premissas, tá? A primeira vai ser essa justificação pela fé, basicamente seria a salvação pela fé, tá? Onde ali a fé é a chave para a salvação e não as obras, ou seja, não é aquilo que a pessoa fez, mas é sim ela ter fé, né? Ter fé em Deus aí para ser salva, tá? Está na fé e não nas obras. Segundo ponto, a gente tem aqui a infabilidade da Escritura, ou seja, tudo que o cristão precisa saber para ser salvo está na Bíblia. Não precisa lá do Tomás de Aquino, não precisa do Santo Agostinho, não precisa dos santos em si, né? Já estaria na própria Escritura ali, tá? Todo o conhecimento necessário para o cristão está presente na Bíblia. Outro ponto aqui, o sacerdócio universal, né? Todas as pessoas poderiam espalhar, né, levar a palavra de Deus, não precisaria estar atrelado à instituição católica ou à igreja católica para isso, tá? Então todo ser humano pode pregar a palavra de Deus e por último ali o livre exame da Escritura, né? O livre exame da Bíblia, portanto. Porque é uma tese muito simples, né? Se a Bíblia é um texto e todo texto é passível de interpretação, por que as pessoas têm que aceitar a interpretação única da Igreja Católica? Né? Por que cada um não pode ler e interpretar? Mais ou menos isso é a ideia do Lutero. Tá? Então, enquanto a filosofia do Lutero, nós temos aqui, né, 3 afirmativas para você julgar se são verdadeiras ou se são falsas dentro do pensamento dele. Tá? Dê uma lida nelas ali, coloca ali verdadeiro ou falso e depois a gente vai voltar para corrigir.
Pessoas, estamos de volta aqui agora para corrigir esse nosso exercício, né? Onde nós tínhamos ali 3 afirmativas sobre a filosofia de Lutero, né, e o protestantismo. Vamos analisar cada uma delas ali. A primeira diz o seguinte, né? Acertam os homens que dizem que logo que a moeda é lançada na caixa da igreja, a alma voa do purgatório. Essa frase condiz com o pensamento do Lutero? Condiz enquanto crítica, né? Porque é isso que ele vai criticar da igreja. Então, essa dentro do pensamento do Lutero, isso é uma afirmativa falsa, tá? Isso é falso, tá? A segunda diz, o combate ao lucro e à usura, bases da vida comercial e financeira, que se dinamizava ao final da Idade Média, mostrava o descompasso da Igreja Romana em relação às transformações ocorridas na sociedade, né? Então, Lutero tem a valorização do trabalho como marco de seu pensamento, tá? E no trabalho, quando você tem o trabalho e gera uma renda daquilo, aquilo também seria, né, provindo do seu trabalho, de você, então não deveria ser repassado para a igreja, ele vai contra isso também. Então, essa afirmativa é verdadeira. Outra afirmativa aqui, a terceira, as ideias de Lutero centravam-se na salvação pela fé e na leitura direta da interpretação pessoal do Evangelho, além de contestarem a supremacia da Igreja sobre o Estado. É justamente essa a ideia do Lutero. As pessoas têm que ter liberdade para ter acesso à palavra, à Bíblia, interpretarem da maneira que se sentirem, né, adequadas a interpretar, e a Igreja não deve, né, o poder religioso não deve existir tanta influência no poder temporal, ou seja, né, nos estados, na política, de fato. Tá? Então essa afirmativa é verdadeira. Tá? Seguindo aí, né, com os nossos autores, nós já vimos a filosofia de Lutero, o pensamento de Lutero, né, e agora temos o Calvino, tá, o João Calvino. Enquanto Lutero realizou esse movimento de reforma mais na parte da Alemanha, onde hoje é a Alemanha, tá, o Calvino vai realizar esse trabalho na França, tá, e também na Suíça, né, sobretudo em Genebra, tá, na cidade de Genebra, na Suíça. Tá? Ele vai ser também um professor de teologia, também um reformador da igreja, né? Portanto, né, participante da reforma protestante, ou então do que se chama igreja reformada. Tá? Inclusive, quando Calvino estava em Genebra, né, ele se aliou aos governantes de Genebra ali, né, que também se adequaram aos moldes do protestantismo defendido por ele, e meio que ele criou uma teocracia ali em Genebra, ali, né? Porque inclusive nesse período, o Calvino está um pouquinho depois do Lutero, né? Os protestantes já estavam sendo perseguidos pelos católicos, tá? Então em Genebra, inclusive, é um movimento contrário, são os protestantes que vão perseguir os católicos aí, tá? Então temos um governo teocrático, tá, em Genebra, ou seja, um governo pautado na figura da igreja, né, da religião, e para o Calvino a Genebra seria a cidade dos eleitos, né, seria a Nova Jerusalém para ele, né, é o centro da reforma protestante. Tá? Bom, no protestantismo calvinista, né, as ideias que a gente vai ter em Calvino têm os mesmos princípios basicamente do que tinha ali em Lutero, tá? Só que com algumas diferenças. Primeiro ali, né, qualquer representação de Deus que não derive da Bíblia é mero fruto da fantasia humana, né? Isso está de acordo com aquela representação de Lutero, que você não precisa recorrer a outros, né, a autores específicos, a filósofos, a religiosos específicos para compreender o que é Deus, né? A própria leitura da palavra, né, da Bíblia ali já seria o suficiente, tá? Enquanto na igreja todo aquele trabalho de pesquisa lá, né? A gente falou já do Tomás de Aquino, do Santo Agostinho, de outros pensadores, tá? Segunda ideia, o pecado original enfraqueceu os dons naturais do ser humano. A ligação que o ser humano tinha muito próxima com Deus ali, a partir do pecado original, enfraqueceu essa ligação, mas não se perdeu totalmente. Ainda há, né, há como você se aproximar de Deus aí. Tá? E o servo-arbítrio, aqui um conceitinho chave do Tomás de Aquino, né? Um conceito que estava presente já no Lutero também, só que o Calvino ele vai levar isso mais a fundo. Tá? A gente viu a questão do livre-arbítrio lá no Santo Agostinho e no São Tomás de Aquino. O João Calvino traz o servo-arbítrio, né? O protestantismo sai o servo-arbítrio, que é o contrário, né? Não é, eles vão partir do seguinte princípio: o ser humano não tem tanto poder, né, para escolher ser salvo ou não. Porque o livre-arbítrio, né, Deus te deu lá os dois caminhos, né, as escolhas, e você escolhe, ou seja, a salvação é sua, você escolhe ser salvo ou não, né? Os protestantes vão questionar isso, vão dizer, não, Deus é, né, o Todo-Poderoso, né? A última palavra é dele para a salvação,
Tá? Então a minha salvação não depende só de mim, depende dele também. Tá? Então a salvação é obra do poder de Deus e não fruto das ações do ser humano. Tá? É um conceito contrário ao do livre-arbítrio. Tá? Outra ideia que ele vai ter, né, mais do que o Lutero ainda, é essa valorização do trabalho, tá? E também a questão da providência. Tá? A providência seria, né, basicamente ali a partir da criação, Deus deu, né, o start ao movimento do mundo, né, à existência do mundo, e todas as coisas que ocorrem hoje são, né, continuidade desse ato da criação de Deus. Tá? E também, por acreditar no servo-arbítrio, de que a salvação depende também de Deus, a predestinação, tá? Que é um outro conceito aqui ligado mais ao ser humano. A providência é mais uma coisa ligada ao mundo, né? E a predestinação ligada ao ser humano. Tá? A determinação de Deus para cada ser humano, né? A vontade dele vai ser a lei suprema. Você só é salvo se ele querer. Não depende só do seu arbítrio, da sua escolha. Tá? Essas ideias aí que marcam o pensamento protestante do Calvino. Tá? E aqui temos, né, mais um exercício para a gente realizar, bem interessante, que é justamente essa relação entre o livre-arbítrio e o servo-arbítrio. Né? Bem legal a gente entender esses diferentes conceitos aí, né? A oposição entre esses conceitos. Tá? Qual a diferença entre livre-arbítrio e servo-arbítrio? A partir do que a gente, né, acabou de falar ali e das demais aulas que nós tivemos, como você diferencia esses conceitos para mim? Né? Coloca aí a sua resposta e depois volta para corrigir.
Voltamos aqui então, pessoal, sobre essa diferença entre servo-arbítrio e livre-arbítrio, teríamos os seguintes pontos, tá? Aqui, no livre-arbítrio, ele é um conceito vinculado à liberdade do ser humano, né? Porque a liberdade implica escolha, você escolhe, né? Você vai ser árbitro das suas ações, tá? Então, característica da perfeição divina no ser humano. Deus, por ser um ser perfeito, ele também é livre. Ele criou o mundo pelo ato de liberdade, então a liberdade é um sinal de perfeição, tá? Então, é uma característica, né, também divina no ser humano. Agora, no servo-arbítrio, a gente tem um determinismo para as ações humanas, né? Você já foi predestinado a, né, ser salvo ou não, tá? E ali está ligado à predestinação, portanto, e por último, a vontade de Deus vai ser a lei suprema. Nossa vontade não poderia estar acima da vontade de Deus ou escolher no lugar dele, tá? É ele que escolhe, portanto. Então, essa diferença conceitual que se tem aí, tá? E por último, aqui o último ponto que a gente vai abordar hoje, não teria como, né, nós falarmos da ética protestante sem citar uma obra bem importante, né, do sociólogo do século XX chamado Max Weber, né? Ele escreve um livro denominado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, onde ele justamente vai apontar que esses valores defendidos pelo protestantismo, do Lutero e do Calvino, vão colaborar, né, para a formação desse espírito que vai também ser um espírito econômico depois, que é o capitalismo, tá? Porque o trabalho valorizado lá por esses pensadores vai ser, né, primeiro visto como o trabalho tem a função de vocação, né? Ou seja, para ter a vocação, para se aproximar de Deus, não precisa ser, né, vinculado a uma instituição, dedicar uma vida, né, a ser monge, a ler sempre a Escritura ou né, levar, espalhar a palavra. A profissão, você ter um trabalho, isso já é sinal de se dedicar a Deus, tá? Tem essa mudança aí. Outra questão é, o trabalho tem um fim em si mesmo, né? Você trabalha para quê? Para alcançar? Não, você trabalha por ter que trabalhar, isso é um dever aí, portanto, tá? E o último ponto aqui, tá? O trabalho, né, vem a geração de renda, e a geração de renda não é pecado. A geração de renda não é, né, usura ou avareza, né? A pessoa que realiza uma transação comercial, ou sei lá, a pessoa que cultiva na terra e essa terra ela tem um excedente de produção, ela não tem que entregar isso para a igreja porque se ela ficar vai ser pecado. Para o protestantismo, não. Se você trabalhou na terra e além do suficiente para você sobreviver, você ganhou um pouco a mais para ter uma vida mais confortável, isso é um sinal de que Deus está abençoando a sua vida, né? De tão bom que você tá, tão bom é o seu trabalho que Ele está te dando uma bênção aí, tá? Então isso vai, né, reforçar os valores do capitalismo aí, segundo essa visão do Max Weber. Tanto é, o grande argumento dele é de que nos países em que o protestantismo, né, mais vigorou, são os países que no século XX chegam como, né, os mais ricos ali, né, sobretudo a Inglaterra e os Estados Unidos. Tá? Então, para fechar aí, né, a última questão, que uma citação do João Calvino, né, com um exercíciozinho para vocês fazerem. Deus chama cada um para uma vocação particular, cujo objetivo é a glorificação dele mesmo. O comerciante que busca o lucro pelas qualidades que o sucesso econômico exige, o trabalho, a sobriedade, a ordem, responde também ao chamado de Deus, santificando de seu lado o mundo pelo esforço, e sua ação é santa. A partir da citação, como você entende a relação entre fé e trabalho dentro do protestantismo, né? Então dá uma relida no conceito, na frase do João Calvino, vê ali o que a gente viu, se estiver acompanhando pelo YouTube, volta ali no vídeo, tá? Responde aí e depois volta.
Voltando então, pessoal, né, aqui nessa citação do João Calvino que nós temos, né, ele coloca justamente como um valor, né, que é de glorificação a Deus, né, de buscar a Deus, não só se deve ter a fé, mas também o trabalho, né? Porque o bom trabalhador, segundo a visão do Calvino, ele vai ser uma pessoa que vai ter uma assiduidade, né? Ou seja, vai ter uma sobriedade, vai ter uma ordem, vai ser, né, vai ter uma vida bem regrada, né? Isso seria sinal de que ele está respeitando as leis de Deus, segundo essa visão. Por isso essa relação entre a fé e o trabalho, tá? E a bênção conquistada pelo trabalho, no caso a renda, o dinheiro, a boa vida, isso é sinal já que você foi predestinado, para o João Calvino, a ser salvo ainda, né? Não é uma garantia, mas já é um sinal, né? Se Deus está te dando uma vida confortável aqui, é porque você, né, já tem uma salvação, né, um pouco mais garantida, né? Um indício, né? Não é uma certeza, enfim, né? Quem seria a resposta final seria somente a de Deus, tá? Então, finalizamos a nossa aula hoje, vimos esses pontos, né, dos protestantes contra os ideais que vigoraram por mais de 1000 anos, né, da ideologia da Igreja Católica, né, detendo o poder ali, tá? Onde a gente vai ter justamente essa renascença espiritual, tá? Lutero, que sobretudo vai lutar contra a indulgência, né, a ideia de cobrar para ser salvo, né, cobrar para ser redimido dos pecados. Calvino, que vai ter essa ideia da predestinação, tá? Ou seja, não é você que escolhe ser salvo ou não, não é o livre-arbítrio, é o servo-arbítrio, tá? A valorização do trabalho, tá? Como forma de glorificar também a Deus, e a livre interpretação da Bíblia, né? As pessoas têm que ter acesso ao texto, né, para interpretarem da maneira que bem entenderem ali, tá? Então esses são os pontos principais da aula de hoje, tá? Muito obrigado por terem acompanhado essa aula e fiquem bem.